Olá, tudo bem? Eu me chamo Newton Barreto e a partir deste vídeo estudaremos a lição A Igreja na Bíblia, a necessidade de restauração. Esta lição faz parte do módulo 2 do curso Deixe a Bíblia Falar. Este módulo tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre o mundo cristão atual. Qual a diferença entre uma instituição divina e uma humana? Se você pensar bem, irá concluir que uma instituição divina é necessariamente uma instituição criada e dirigida por Deus, e uma instituição humana é necessariamente uma instituição criada e dirigida por homens. Quando pensamos e consideramos sobre a igreja na Bíblia, devemos concordar que é necessário preservar ou manter a natureza e características da igreja com base nas instruções bíblicas. Caso contrário, acabaremos transformando uma instituição criada inicialmente para ser divina numa instituição humana. É necessário, portanto, entendermos, aceitarmos o padrão bíblico para a igreja como suficiente, eficiente e perfeitamente confiável. Infelizmente, há líderes chamados de cristãos nos dias atuais que dizem: eu sei que a Bíblia diz que devemos fazer isto diferente da forma como temos feito, mas parece que desta maneira temos melhores resultados ou funciona melhor. Eu pergunto, será que nossas modificações podem melhorar o padrão de Deus? Será que Deus precisa de nossa ajuda no sentido de informarmos a Ele como a igreja funcionaria melhor? A Bíblia traz várias informações baseadas nas quais podemos entender a natureza da igreja, suas características, sua forma, seu culto, como ela se organiza, como ela deve funcionar. Vamos começar com Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Vamos ler versículos 13 a 18 inicialmente. Mateus 16. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16. E vamos ler versículos 13 a 18. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente de meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Este é um dos vários textos que têm sido mal interpretados e entendidos e explicados através dos tempos. Um texto onde Jesus fala baseado em que fundaria a sua igreja. Alguns entendem, através deste texto, que a igreja foi edificada sobre o apóstolo Pedro. Ou seja, o apóstolo Pedro seria como o alicerce, a fundação, a pedra fundamental da igreja. Baseado neste entendimento, há aqueles que dizem que Pedro teria sido o primeiro papa. Mas o contexto deixa claro que não. A igreja não foi edificada sobre o apóstolo Pedro. O que levou Jesus a dizer, por exemplo, que Pedro era bem-aventurado não foi nenhuma virtude especial de Pedro, mas o fato dele ter recebido do Pai o conhecimento de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus disse: Pedro, você é feliz por ter recebido esta revelação do meu Pai. E não por causa de nenhuma virtude pessoal que Pedro possuía, por ele ser uma boa pessoa, inteligente, não. Jesus disse: bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue quem revelou a você este fato. E Jesus completou usando um trocadilho. Trocadilho é um jogo de palavras semelhantes no som, mas diferentes no significado, para indicar que era sobre o fato que Pedro havia mencionado que sua igreja seria edificada. Que fato? O fato de Jesus ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi aquilo que Pedro havia revelado, respondido quando Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou, ou quem eu sou? Jesus edificou desta forma a sua igreja sobre si mesmo e não sobre Pedro. A língua original confirma isto. Na língua original, Pedro é Petros, palavra grega masculina que significa pedra pequena. Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre esta pedra, que no grego é a palavra Petra, palavra feminina que significa rocha, alicerce, fundamento. Então, a igreja não foi edificada, não seria edificada sobre o apóstolo Pedro, mas sobre o fato de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra sobre qual foi construída a igreja é Cristo e não Pedro. E nós podemos ler isso em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, peço que você sempre acompanhe as leituras com a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E aqui nós lemos o seguinte: porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Jesus é o alicerce ou a pedra fundamental sobre a qual está construída a igreja. Hoje, podemos observar várias igrejas ostentando, divulgando, declarando, publicando nomes de seus fundadores ou idealizadores. Eu, particularmente, já li em várias placas de igrejas o nome da igreja, a cidade ou estado onde ela foi fundada, ou talvez o país, a data de sua fundação e o nome de seu fundador. O que me surpreendeu nestas placas foi que o nome do fundador não era Jesus, era o nome de um homem qualquer. Nestes casos, Jesus não seria o fundador daquela igreja cuja fundação está sendo atribuída a um homem. A igreja de Jesus não foi formulada, planejada ou iniciada por ninguém além dele próprio. De fato, a igreja é o corpo dele, como podemos ver aqui no livro de Efésios, capítulo 1, livro de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, onde lemos: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então está dito aqui: a igreja é o corpo de Cristo. É uma comparação para explicar como Cristo funciona para com a igreja e como a igreja deve funcionar para com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. E Deus planejou, Deus autorizou, Deus estabeleceu e Deus reconhece apenas um corpo. Efésios, nós já lemos
esse texto em lições anteriores, Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo. Um só corpo. A igreja é corpo. E há um só corpo. Há uma só igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Lá está escrito assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. O Novo Testamento, então, compara a igreja a um corpo humano. E no caso de um corpo humano, qual é a função da cabeça? Comandar o corpo. E nesta comparação, quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Quem comanda? Jesus. Quem é a autoridade maior? Jesus. Então, não se faz necessários cabeças humanos, presidentes, diretores, pastores, bispos, apóstolos modernos, papas ou quem quer que seja para reger, governar, dirigir, subordinar ou mandar na igreja. Cristo e somente Ele rege e manda na igreja por meio das Escrituras. Porém, no modelo humano, sempre existe alguém considerado líder, a autoridade máxima de onde partem as determinações. Mas o modelo bíblico é diferente. Jesus é o único líder máximo e as determinações partem unicamente dele. Outra característica da igreja é encontrada em Atos capítulo 4, capítulo 2, corrigindo, Atos capítulo 2, versículo 42. O número 4 aparece só no versículo, né? Capítulo 2, versículo 42. E eles, também já lemos esse texto em lições anteriores, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Esta é uma outra característica da igreja. A comunidade cristã, a igreja do Novo Testamento, é caracterizada pela perseverança na doutrina dos apóstolos. Essa é uma evidência, uma marca da igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento não possui outro credo ou doutrina. A igreja não institui ou cria ou formula sua doutrina com base em convenções ou reuniões de líderes. Não. A igreja segue, a igreja tem esse marco, segue, tem essa qualidade, segue apenas a doutrina dos apóstolos. A igreja possui apenas um livro, a Bíblia Sagrada. A igreja, inclusive, é chamada na Bíblia de coluna e alicerce, ou coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3. Por favor, abra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, onde nós leremos: Escreva essas coisas a você, esperando e vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse isso em João capítulo 17, versículo 17. E a igreja, então, é a coluna e o alicerce da verdade. Assim, a responsabilidade da igreja é a de ensinar e praticar cada verdade contida neste livro, na palavra de Deus, e defender esta verdade. A igreja é portadora e transmissora da palavra de Deus. A igreja deve basear seus ensinos
somente na autoridade da Bíblia e não em qualquer outra fonte ou pessoa. Logo, quando a igreja ensina e pratica certa verdade bíblica, ela está cumprindo sua missão divina como coluna e alicerce ou fundamento da verdade. Por isso é que a doutrina cristã original, que veio dos apóstolos, deve ser mantida. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, onde este encorajamento, esta exortação, essa orientação é dada ao jovem evangelista Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O modelo da sã doutrina. Também, Tito capítulo 2, agora eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, Tito capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo dizendo a Tito: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. A sã doutrina, ou a doutrina sadia, a doutrina verdadeira, que se baseia única e exclusivamente nas Escrituras Sagradas, deve ser mantida, observada, retida e ensinada. Esta é uma das funções e um dos marcos da igreja na Bíblia. É algo que temos falado muitas vezes no decorrer deste curso, e isto é muito importante. A doutrina contida no Novo Testamento tem que ser mantida. Não se faz na igreja o que queremos, ou o que o pastor quer, ou o que o padre quer, ou quem quer que seja quer. Na igreja segue-se a Bíblia. E Paulo exortou os professores e pregadores da palavra a fazerem justamente isto. É um papel importante da igreja do Senhor no mundo. A igreja é o grupo ou comunidade dos salvos em Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Além de ser coluna e fundamento da verdade, a igreja é o grupo ou comunidade dos salvos em Cristo. Atos capítulo 2, versículo 41, onde lemos: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Esta é a definição do que é a igreja. Um grupo de seguidores de Jesus. E no versículo 47 está escrito: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quando uma pessoa é salva, ela é acrescentada por Deus à sua igreja, de acordo com o livro de Atos, capítulo 2. Claro que só se acrescenta algo a uma porção já existente, a que foram acrescentadas as pessoas que estavam sendo batizadas em Atos capítulo 2, versículo 41. Que grupo existia, né? Porque nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 41, que quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Que grupo era este? Que tipo de denominação era aquela? Após a ressurreição, em Atos capítulo 1, Jesus orientou seus seguidores a irem para Jerusalém e aguardar a promessa da vinda do Espírito Santo. E, nos versículos 13 a 15 de Atos, capítulo 1, nós lemos que o grupo era composto. Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículos 13 a 15. Nós lemos que o grupo era composto por tais pessoas descritas aqui. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa.
os apóstolos. Eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: estavam presentes então ali mais de 120 seguidores de Jesus. Então, em Atos 2, versículo 41, quando aquelas pessoas foram acrescentadas ao grupo de seguidores de Jesus, foi a este grupo, o grupo dos apóstolos e dos demais discípulos, foi a este grupo que aquelas pessoas que estavam sendo batizadas foram acrescentadas. Não havia nenhuma denominação evangélica ou chamada de cristã, como existem nos dias de hoje. Eram os seguidores de Jesus. A igreja é simplesmente a comunidade dos seguidores de Jesus ou a comunidade dos salvos. A Bíblia muitas vezes usa termos simples para definir a igreja, como, por exemplo, assembleia, tá? Que no grego significa simplesmente o ajuntamento dos salvos, ou eclesia, que é uma palavra grega usada para a igreja, que significa os chamados para fora do mundo. Frequentemente, as pessoas apontam para um prédio e dizem: a igreja é ali, ou essa é a minha igreja. Mas, pelo que estamos lendo na Bíblia até agora, fica óbvio que a igreja não é um prédio. Alguém disse uma vez: a igreja nunca é um lugar, mas sempre um povo. Um prédio de igreja pode servir de ferramenta para ajudar a igreja a cumprir a sua missão, mas o prédio não é a igreja. Neste estudo, quando a palavra igreja for usada, lembre-se que estamos falando de um povo, aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Mas há pessoas hoje que dizem, claro, pessoas decepcionadas, frustradas com a confusão no mundo evangélico. Há pessoas hoje que dizem: eu quero ser salvo, mas não quero pertencer a igreja nenhuma. Há aqueles que creem que foram salvos, apesar de insistirem que não são membros de igreja alguma. Mas pense comigo nestes textos bíblicos que nós acabamos de ler. Se alguém é salvo, então é membro da igreja. Pois, como vimos em Atos capítulo 2, versículo 47, o Senhor acrescenta os salvos na igreja. E já que o Senhor acrescenta os salvos à igreja, não há pessoas salvas fora da igreja. Esta verdade é ensinada por todo o Novo Testamento. Para que eu e você sejamos salvos, precisamos fazer parte desta igreja pela qual Jesus se sacrificou. Paulo disse em Atos capítulo 20, versículo 28, que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Precisamos fazer parte daquilo que Jesus virá buscar e daquilo que ele irá salvar de uma forma definitiva, que é a sua igreja. Não podemos ter um sem o outro. Salvação sem igreja. Não há ninguém que seja salvo sem ter se tornado membro da igreja. É essencial ser membro da igreja se queremos ser salvos. E nós temos que admitir, claro, como pessoas equilibradas, que usam do bom senso, que tomam cuidado, que não se deixam levar por qualquer ensino errado ou distorcido de qualquer grupo religioso de nossos dias. Não podemos dizer que todas as igrejas são do Senhor. Precisam ensinar e praticar o que a Bíblia ensina e pratica. Se estiverem fazendo isto, sim, são do Senhor. Mas, infelizmente, não é isto que estamos constatando, observando, quando prestamos atenção cuidadosamente no mundo evangélico e usamos a nossa Bíblia como régua, como nosso padrão de medir. A pergunta importante é: e você? Você é membro da Igreja de Jesus? Voltaremos em breve com a segunda parte do nosso estudo A Igreja na Bíblia. Te vejo logo, logo.